Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Roberto Medrades, onde estamos aqui com a irmã Maria Nísia, ela aqui da cidade de Soures, aqui do estado do Pará, e Jesus deu para ela uma grande visão, uma grande experiência em visão com o nosso pastor Eduardo Santos. Esta visão que a nossa irmã teve da parte de Deus foi na sexta-feira, no dia 10 de julho de 2026. Estaremos cumprimentando a nossa irmã e a partir daí ela estará aqui compartilhando conosco esta visão que teve com o pastor Eduardo Santos. Glória a Deus. Irmã Maria Nísia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto, paz do Senhor, nossos queridos irmãos ouvintes. E eu quero relatar sobre uma visão, que o Senhor me deu na noite de sexta-feira, o nosso pastor líder e presidente, pastor Eduardo Santos, uma tremenda visão que o Senhor me deu e eu quero compartilhar com nossos irmãos sobre essa visão, porque foi um mistério tremendo do Senhor Jesus. E eu estava orando pela meia-noite, acompanhando a oração do pastor. Aí depois, logo, eu terminou a oração, eu vim ao banheiro e voltei, Aí voltei e orei de novo, já aquela oraçãozinha pequenininha, já para me deitar, E no momento que eu deitei, eu dobrei meu joelho novamente para orar, o Senhor me dava tremenda visão com o pastor Eduardo Santos. Eu via que como se o pastor chegasse numa cidade, descesse numa cidade, E quando ele descia, ele dava os meus passos e eu contemplava como se fosse um jato d'água, despejasse, uns 2 metros, eu via aquele jato jorrando a água em cima dele, do pastor Eduardo Santos. Ele todo vestido de terno, assim, como ele anda mesmo. E eu via como se aquele jato d'água jorrasse tudo em cima dele. Mas não era como água que sai de uma torneira, era uma água mistério de Deus, E eu via como se aquela água muito forte, despejava assim, só que espalhava para todo lado, como se fosse uma bolinha muito pequenininha, muito alva. E envolvia todinho ele, do pescoço para baixo, eu contemplava, E aquela água jorrava muito forte em cima dele. E naquele momento eu perguntava para o Senhor na visão: Senhor, o que é que significa essa visão? O Senhor falava: minha serva, isso que tu está contemplando aí é o meu Espírito Santo que envolve ele. É o meu Espírito Santo que guarda, que cuida, que livra ele. E no momento que o Senhor me falava aquilo, eu contemplava nas mãos, do lado direito, na mão direita do pastor Eduardo Santos, um pão como se fosse um pão de hambúrguer, que nós chamamos, só que era bem maior desse que a gente compra na panificadora, E eu via como se aquele pão na mão dele do lado direito. E o pastor Eduardo, quando parava de jorrar aquela água, o que mais me chamava a atenção é que ele não estava com a roupa molhada. Ele não estava com a roupa molhada, ele dava 2 passos e eu contemplava uma grande multidão na frente dele. Era pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações na frente dele. E ele levantava aquele pão sobre as suas mãos. E no momento que ele levantava, o decanta, arabalaxo, decanta, aramanda. No momento que ele levantava aquele pão, as mãos dele, aquele pão soltava como se fosse muitas bolinhas muito pequenininhas, assim como a neve. E eu via toda aquela grande multidão que estava na frente dele. E ali no momento que ele levantava as mãos, ali ele começava a pronunciar palavra de poder, palavra de cura. E ali muitas pessoas o Senhor me mostrava naquele momento, orianda, abalaxo, decanta, amanda, como se eu via muitas pessoas sendo curadas ali através daquela palavra, daquele levantado as mãos dele ali. Muitas pessoas deixavam cadeira de roda, muitas pessoas deixavam muleta, muitas pessoas que estavam enfermas eram curadas, muitos câncer tomou canceroso, o Senhor me mostrava sendo arrancado em nome de Jesus.
Jesus Cristo. Eu perguntava, Senhor, o porquê, Jesus, isso o Senhor diz a minha serva, tu está vendo essa grande multidão de todas as raças, de tribos, de línguas e nações, é a minha palavra sendo semelhada. Eu usei meu servo, eu achei ele, eu ganhei ele, para ele fazer levar o índice, a palavra, que será expandido por todas as partes, por todas as tribos, nações, e muitas pessoas serão curadas através dele. E naquele momento que muitas pessoas eram curadas ali, aquela primeira grande multidão passava, mas aquele pão que me chamava a atenção, ele não diminuía da mão do pastor Eduardo. Ele só soltava muitas bolinhas, muitas aquelas bolinhas tão branquinhas como a neve, para envolver as pessoas, envolver o povo, e não diminuía. E ele dava mais uns 2 passos para frente. Quando eu via que ele dava uns 2 passos, viria uma segunda multidão. E aquela segunda multidão eu via como se o pastor Adriano, aqui de Salvaterra, ele estivesse ali no meio daquela visão. E eu perguntava, Senhor, o porquê o pastor Adriano nessa visão? O Senhor me dizia que minha serva, porque grande multidão eu dei para ele cuidar, para ele zelar. Aí nessa cidade ainda, o Senhor me mostrava como se fosse Salvaterra, como se fosse aqui a Ilha do Marajó, aquela grande multidão, o pastor Adriano, naquela segunda multidão eu via. Mas só que o pastor Eduardo também estava nessa segunda multidão. E logo em seguida, o pastor Adriano sumia da minha visão. Eu via como se o pastor Eduardo continuasse caminhando. E no momento ele canta, canta, que ele sumia, o pastor Adriano saía da visão, o pastor Eduardo continuava na caminhada. E aquele pão continuava soltando aquelas bolinhas como se fosse de neve sobre aquela segunda multidão. E muitas pessoas iam ser curadas, eram curadas naquele momento. E eu ali, Senhor, me tomava em mistério, eu começava a orar, eu começava assim, o Senhor me tomava em mistério, e o Senhor tirava-me daquela visão. E o Senhor, eu perguntava a Jesus o porquê, eu tão pequenininha, falando sobre o Senhor me dando essa visão com o nosso pastor líder. Ele falava assim, minha serva, é porque grande será o mistério através do meu servo. Muitas pessoas irão ser curadas através dele, ainda na face da terra. E naquele momento o Senhor tirava a visão acabava. Então eu quero relatar sobre essa visão para os nossos irmãos, para que venham compartilhar, saber que grande é o ministério, que a obra ela foi revelada por Deus. Muitos não creem, muitos não acreditam, mas a obra ela é revelada por Deus. Os pastores que estão na frente da obra são revelados por Deus. Então eu agradeço a oportunidade e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Está aí, meus irmãos, uma visão que a nossa irmã Maria Anísia, da cidade de Açores, teve da parte de Deus com o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Santos. A irmã Maria Anísia, ela serve ao Senhor como obreira na casa do Senhor, na cidade de Salvaterra, lá com o pastor Adriano, na Ilha do Marajó. 2 vezes por semana, a nossa irmã atravessa numa balsa para ir para outra cidade, congregar com o pastor Adriano na cidade de Salvaterra, né, irmãos? Isso é muito importante porque é um esforço muito grande da parte de Deus na vida da nossa irmã. Amém, irmã Maria Anísia, que Jesus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus.